Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Que nós estamos na presença do Senhor. E o Senhor, Ele, desde a manhã, o Senhor já tem falado conosco. E foi tão interessante que hoje de manhã, quando o pastor Diego iniciou o culto, deu a abertura no culto, ele leu o Salmo de número 42. E é o Salmo que eu tinha preparado, né, para a mensagem de hoje. Então, nós vamos continuar. O Senhor está, né, insistindo na sua palavra, que é para nós guardar a palavra no nosso coração, né, para que não vai chegar um tempo que nós vamos precisar desta palavra no nosso coração. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter a letra, o livro, né, porque a palavra de Deus diz isso. Mas se nós tivermos guardado a palavra do Senhor no nosso coração, isso ninguém vai poder roubar de nós, amém? E a palavra, ela é um alimento, né? Ela tem sido um alimento para nossas vidas todos os dias. E eu quero ler juntamente com os irmãos esta palavra, que está em Salmo 42, que diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, as minhas lágrimas servem de alimentos de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejavam. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde os pequenos montes. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia e de noite, mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal, e em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todos os dias me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Amém? A palavra do Senhor, né, diz assim que nesse momento Davi estava tendo um diálogo, né, com a sua própria alma. Ele estava com a alma abatida, né, triste, perturbada, com as coisas que ele estava vivendo, que ele estava, né, sendo perseguido, e todos viam isso e diziam para ele: aonde está o seu Deus? Né? E aí ele fala assim, ele mesmo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então nós temos que esperar no Senhor todos os dias. A palavra do Senhor em Hebreus 10, 38, diz assim: mas o justo viverá pela fé. Né? O justo viverá pela fé. A primeira vez que aparece essa expressão, né, o justo viverá pela fé, está no livro de Abacuque. Vamos ver lá, Abacuque. Abacuque, capítulo 1, né, que diz assim, o profeta Abacuque, ele está reclamando, né, conversando com o Senhor, dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei eu,
e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vejação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite e a contenda e o litígio. Por que esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai? Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido? Então a gente vê aqui que Abacuque, neste momento, ele estava passando assim por um período difícil também. Ele escreveu isso alertando, né, a necessidade de todos que confiassem no Senhor, tanto nas providências como no propósito da situação de Israel. Nessa época, a situação de Israel estava passando por um tempo de injustiça, né? Então, parece que o diabo, ele não muda seu trabalho, né? Desde aquela época já havia injustiça e parece que continua havendo a injustiça. E aqui eles estavam passando por esse momento, né, de injustiça. Parecia que o justo não tinha voz e o ímpio parecia que estava ali sobressaindo, né? Algo parecido que nós estamos vivendo, né? Então, a gente vê aqui na palavra. E aí ele fala assim, mas o justo viverá pela fé. O justo aquele que tem fé vai viver. E aí, com essa conversa com o Senhor, no versículo 5 desse mesmo capítulo, Deus responde a Abacuque. Ele diz assim: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizam em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. O Senhor respondeu. Muitas vezes nós achamos que o Senhor não está vendo. Nós estamos orando, parece que nós estamos clamando, mas parece que o Senhor não está ouvindo. Aqui Abacuque estava reclamando com o Senhor. E o Senhor responde, olha, eu vou entrar com justiça. Eu vou ajustar tudo isso que está fora, né, da palavra. Ele vai ajustar aquela situação de maneira que vocês não conhecem. Por isso, a nossa fé tem que estar no Senhor. Porque o Senhor vai fazer coisas que nós não sabemos. Nós vamos admirar com aquilo que Deus vai fazer para nós. Por isso, nós temos que continuar andando pela fé e não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nós ouvimos. Nós estamos vendo tudo ao contrário, estamos vendo. Mas a palavra do Senhor diz assim que o justo viverá pela fé. Aquele que é nascido de Deus, a palavra do Senhor diz assim que vence o mundo, é pela fé. E nós somos nascidos de Deus e nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória do Senhor. Parece que está tudo quieto, parece que o Senhor não está vendo, mas a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor contemplam todos. Nada ficará em oculto diante da presença do Senhor. Por isso nós não vamos desfalecer a nossa fé. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, irmãos. E esta palavra, ela se trata de uma afirmação, não é uma proposta. Olha, se você quiser, você vive pela fé. Se você achar que é bom, viva pela fé. Não, ele diz assim, o justo viverá pela fé. E como está a nossa fé nesta noite? Como que está a nossa fé diante do Senhor? Como que está a nossa fé diante de tantas adversidades? Como que está a nossa fé diante de tanta injustiça? Como que está a nossa fé diante de tudo aquilo que nós temos visto, que nós temos ouvido, diante de tudo que nós temos deparado? Como que está a nossa esperança? Você acha que acabou? Você acha que Deus não está vendo? A palavra do Senhor diz assim, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, irmãos, tudo aquilo que foi clamado diante do altar do Senhor está, as orações estão diante do Senhor. O Senhor, no tempo do Senhor, Ele vai agir.
A mão do Senhor, ele é poderosa. E como nós lemos aqui no Salmo 42, que Davi fala assim: todos estão aqui olhando para mim e perguntando: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus, que você está passando por tanta luta, por tanta perseguição? E a resposta que nós damos: o meu Deus, o nosso Deus, está sentado sobre o trono, revestido de poder e majestade. Ele é o grande e poderoso, é o nosso Deus, aleluias. Com Deus nada vai ficar impune, irmãos. Deus é justo, Deus é justiça, e nada se compara à grandeza do Senhor. A palavra do Senhor em Isaías 40, vamos dar uma olhadinha. Glória a Deus. Isaías 40, a partir do versículo 12. Isso é para nós ver o tamanho do nosso Deus. Muitas vezes nós esquecemos, nós olhamos somente para a nossa alma abatida. Nós olhamos somente para a nossa tristeza e nós esquecemos do tamanho do nosso Deus. Mas aqui a palavra do Senhor diz assim, que o nosso Deus é aquele que mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho para que lhes desse o entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota num balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lanças por aí as ilhas como a uma coisa pequena. Nem todo o Líbano basta para o fogo, e nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhança a Deus? Ou com quem o comparareis? A palavra do Senhor diz assim, que as nações, todas as nações, é como uma gota num balde diante do Senhor. Olha o tamanho do nosso Deus, como Ele é poderoso. Tudo Ele vê, irmãos. Tudo está no controle do Senhor. E como nós vamos vencer, muitas vezes, essa tristeza, esse desânimo, né? Que muitas vezes a gente para pensar como que vai ser essa insegurança, essa incerteza que nós estamos vivendo. Nós temos que lembrar que nós temos um inimigo, que ele faz questão de lembrar a gente, né? Que a nossa fé é vã no Senhor. Ele só quer dizer isso para nós. Por que você está orando? Por que você está jejuando? Por que você está clamando? Aonde está o teu Deus? Né? Mas a palavra do Senhor fala que Ele é o Todo-Poderoso. E que tudo está no controle das suas mãos. Nada vai passar desapercebido. E aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. E nós estamos aqui esperando, né? Pela fé. E em todas as provações nós vemos o exemplo de Jó. Quanto que Jó passou? Jó, em um dia, ele perdeu todos os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a fazenda, perdeu a saúde, perdeu tudo, né? Mas Jó, ele sabia e conhecia o Deus que ele servia. A palavra do Senhor fala assim, que diante de todas essas adversidades que Jó passou, ele deu uma resposta para todas essas adversidades. Ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É isso que nós temos que fazer diante das dificuldades, diante das adversidades, diante das perseguições. Nós declaramos para ela, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus.
Eu sei o tamanho do meu Deus. Por isso eu não vou desanimar, eu vou continuar. Nós vamos continuar, porque a palavra do Senhor também, em 2 Coríntios 5, 7, diz assim: porque nós andamos pela fé e não por vista. Deus quer que nesse tempo, né, de tanta incerteza, de tanta insegurança, que nós somente olhamos para Ele. Quando nós elevamos os nossos olhos para o céu, né, a gente vê o tamanho do nosso Deus, a gente ora ao Senhor, que a nossa voz, como nós cantamos aqui, né, seja declarando, né, Santo, Santo, Todo-Poderoso. Nós cantamos isso agorinha mesmo. A nossa voz chega até o trono do Senhor. E que nós possamos, né, declarar todos os dias. E com os nossos olhos diante do Senhor. Nós temos que olhar para o alto. Não para as circunstâncias, não para o vento, nem para as tempestades. Porque se nós olharmos para a tempestade, a gente vê que a tempestade, a gente perde o controle. Isso aqui está em um exemplo de Mateus 14, 22, que diz assim que Pedro, ele andou sobre as águas, por um momento. Mas a palavra do Senhor, né, fala assim que quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele afundou. Então, que os nossos olhos estejam com o Senhor, não somente por um momento. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, a gente começa a ver os problemas, a gente começa a ver a circunstância. E aqui em Mateus fala isso, que Pedro, ele andou sobre as águas. Jesus anda sobre o mar. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então a gente vê aqui esse exemplo, né, que Pedro, ele andou sobre as águas. Mas até o momento que ele estava com os olhos em Jesus. Até o momento que ele estava com os olhos do Todo-Poderoso. E quando ele tenta, né, olhar do lado, ele vê o vento forte. Ele viu que ele estava, né, sobre as águas e ele teve medo. E Jesus fala assim para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? E Jesus fala: não temas, sou eu estou com você, venha ao meu encontro. Muitas vezes nós temos, né, até medo de chegar na presença do Senhor e pedir: qual é, Senhor, a tua vontade? Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, né? Nós queremos fazer a nossa vontade, e nem sempre a vontade do Senhor é a nossa. Mas a vontade do Senhor, a palavra do Senhor diz que ela é perfeita, boa e agradável. É muito melhor do que a nossa. Então, se nesta noite a tua fé é pouca, né, faça como os discípulos. Peça: Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos estavam ali com Jesus, né? E eles pediram, eles precisavam de fé para sair, né, para evangelizar, eles precisavam de mais fé. E, sendo que eles estavam ali ao lado de Jesus. E nós cremos na presença do Senhor. Nós sentimos a presença do Senhor. Nós vivemos os milagres do Senhor. Quantos milagres o Senhor já fez nas nossas vidas?
Quantas coisas o Senhor já fez, né? Nós não precisamos nem ficar mais pedindo sinal. Senhor, se tu está comigo. Não, Deus já está com você. Deus está comigo, Deus está com você todos os dias. É a palavra do Senhor, ela não muda. Ele diz assim, né? Se creres, verás a glória de Deus. Basta nós crermos, né? Então, que nós possamos não duvidar. Porque a palavra do Senhor também, em Mateus 7, diz assim que a nossa casa tem que estar construída sobre a rocha. A nossa fé tem que estar construída em Jesus, todos os dias. E aqui mostra, em Mateus 7, fala da casa, né? Aonde nós estamos construindo a nossa casa? De que forma nós estamos construindo a nossa casa? Se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor todos os dias. Porque a palavra do Senhor diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, são semelhantes aos homens prudentes, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e bateram naquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E essa mesma tempestade veio, né, na casa que estava construída sobre areia. É aquele que ouve estas minhas palavras e não cumprem, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva, correram os ventos, assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Então, a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, porque nós sabemos que os dias são difíceis. Quanto mais próximo está o reino do Senhor, mais luta nós vamos ter, né? Esse reino já foi assim uma luta desde o início, né? Quando Deus criou os céus e a terra, o inimigo já tentou lutar contra o reino do Senhor, querendo fazer com que o homem, né, caísse, pecasse. Então essa luta já vem de muito tempo. Mas agora a palavra do Senhor diz que o reino está mais próximo. Por isso que ele fala: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Nós sabemos que a volta de Jesus, ela está a qualquer momento para acontecer. E nós temos que estar preparados. Temos que estar com a nossa fé firme como esta casa edificada sobre a rocha. Porque nós vamos ver coisas que muitas vezes vai desanimar. Muitas vezes vai tentar nos tirar a fé. O inimigo pode falar para nós: aonde está o teu Deus? Você não está orando? Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso nós não vamos desanimar, nós não vamos, né, ficar abatidos, como diz aqui nesse salmo. Nós vamos estar continuando na presença do Senhor enquanto nós vivermos. Que a nossa fé, né, nos fortaleça a cada dia. E nós vamos precisar de muita fé, irmãos, porque os dias são finais. A palavra do Senhor está se cumprindo lá com Mateus 24, né? Vocês vão ser odiados por todos. A palavra do Senhor fala isso. Haverá contenda entre pais e filhos, filhos e pais, né? Então, haverão terremotos, tempestades, mas tenha bom ânimo, né? Ele fala. É necessário que tudo isso aconteça. E Mateus 24 fala isso. Vamos ler lá. Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentada no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda
e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregares para seres atormentados e matar-se-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão também muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então nós temos que perseverar até o fim. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus fala: não importa que aquele que pode matar o corpo, né? Mas importa que aquele que vai matar a tua alma. Porque o nosso espírito, a nossa vida, a nossa alma pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos selados com o Espírito Santo. E nós temos que perseverar e pedir para o Senhor que nós tenhamos mais fé. A palavra do Senhor também diz assim, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. A gente sabe que o grão de mostarda, ela é uma semente muito pequenininha, né? Então, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, a palavra do Senhor diz assim, que você poderá dizer a este monte, né? Mude de lugar. Sai de um lugar, vai para o outro. Será que nós temos a fé do tamanho de uma mostarda? E a semente da mostarda, quando ela é plantada, né, no solo, ela germina e ela vai crescendo aos poucos, todos os dias. Por isso que o Senhor Jesus, Ele fala para nós da semente da mostarda. Porque é uma sementinha muito pequenininha, mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E assim tem que ser a nossa fé, crescente todos os dias. Apesar das lutas, apesar de tudo ao contrário, vermos tudo ao contrário, a nossa fé tem que estar crescendo todos os dias. E a palavra do Senhor diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. E aí, quando ela é plantada, né? Se você está plantado na palavra do Senhor, a sua fé vai crescer, crescer, crescer. Hoje ela cresceu mais um pouco, amanhã ela vai crescer mais um pouco, amanhã ela vai crescer mais um pouco. E a árvore da mostarda, ela cresce tanto que ela chega a uma altura de mais de 3 metros. Então, mas é aos pouquinhos. Então, todo dia nós temos que alimentar a nossa fé. Todos os dias nós temos que ser alimentados pela palavra, pelo Espírito Santo, com jejum, com oração. É assim que a nossa fé vai crescendo, crescendo, crescendo. E é assim que nós vamos sendo perseverante na presença do Senhor. É assim que nós vamos conquistando tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? E que nós possamos dizer, né? Eis que eu bem sei que o nosso Redentor vive e que nenhum dos seus planos serão frustrados. Então nós vamos estar declarando esta palavra. Eu convido os irmãos, eu não sei a qual necessidade que os irmãos possam estar enfrentando. Se você está triste porque você não está vendo aquilo que você desejava ver, não fique triste. A palavra do Senhor diz assim que a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então é pela fé que nós vamos andar mesmo, irmão. É pela fé que nós vamos viver mesmo. E eu convido os irmãos, eu gostaria de estar lendo o Salmo de número 46. Se os irmãos puderem colocar o Salmo 46 no telão.
Pode ser? Aleluia. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Com esse exemplo de Jó, diante de todas as diversidades que ele passou, olha, nem se compara, né, o que Jó passou. A vida de Jó foi um exemplo para nós, que ele perseverou até o final. Ele sabia o Deus que ele servia. E nesta noite, não sei a qual dificuldade que você possa estar passando, o que você está esperando do Senhor. Nós vamos declarar este salmo, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, que com o coração se crê e com a boca confessa, né? E quando nós vamos declarar este salmo diante das adversidades, diante dos inimigos, diante das perseguições. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem poder. Quando nós declaramos a palavra do Senhor, coisas acontecem. A palavra do Senhor, ela tem poder para mudar circunstância, ela tem poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Já foi falado isso aqui hoje. É confirmação do Senhor. Então, os irmãos, com fé, porque aqui a palavra do Senhor diz assim, que a fé perfeita em Deus, seja qual for aquilo que você estiver passando, né? Na sua casa, na sua família, não sei. Nós vamos declarar esta palavra diante de todos os nossos problemas. Nós vamos erguer as nossas mãos e declarar esta palavra. Por isso eu quero que os irmãos leiam em voz alta, em nome de Jesus, para que os céus ouçam esta palavra, para que os demônios caiam, para que as enfermidades saiam, em nome de Jesus, porque a palavra, ela tem poder. Quando ela é declarada, ela é uma espada nas nossas mãos, amém? Você crê nisso? Você tem fé para isso? Então nós vamos declarar esta palavra em nome de Jesus. Todos vocês vão ler comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, aleluia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não serás abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olharás, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra.
nosso Deus Todo-Poderoso. Aumenta, Senhor, a nossa fé, e a Xere cantarás. Que todas as adversidades saiam do nosso caminho, todas as enfermidades caiam por terra em nome de Jesus. Aviva-nos, Senhor, e a Xere cantará, Xere andará. Oh, Senhor, fortalece a tua igreja. Oh, Senhor, fortalece as nossas vidas. Fortalece, Senhor, as nossas mãos. Xere andarás. Da saúde, a Xuriará, Xuriandará. Oh, Espírito Santo. Oh, aviva, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé a cada dia, Pai. Que possamos estar fortalecidos da Tua presença todos os dias da nossa vida, Pai. Glória, Xere andarás, Suricandarás. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Fortalece, Senhor. Santo, 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 eis o Senhor. Nós não pararemos de clamar, Senhor. Nós não pararemos de clamar e dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória. Oh, aleluia. Tira, Senhor, toda tristeza. Tira, Senhor, toda angústia. Tira, Senhor, toda decepção, Senhor. Tira, Senhor, toda falta de fé. Tira, Senhor, toda falta de esperança.